Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certinho, pessoal. Já tô aqui com mais um vídeo novo aqui no canal Lúcio TV, para todo o Brasil, para Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, para toda essa Brasilzão gigante de Cristo, de Deus. É isso aí. Isso aí então. E para você que não sabe, o canal Lúcio TV é um canal muito eclético, sempre faz coisas interessantes, faz muito humor, muito teatro, muita ficção artística científica, deu muita risada aqui, é sério, mas também tem uma tradição de sempre dar espaço a coisas polêmicas, um pouco, coisas relevantes, assuntos interessantes, relevantes que impactam o dia a dia, a sociedade. É sua revista eletrônica, virou tradição aqui no canal Lúcio TV, sempre uma coisa nesse sentido assim. E o vídeo de hoje não poderia ser diferente, então o vídeo é muito interessante, então é um vídeo muito interessante, é uma opinião muito sincera sobre esse assunto aqui. Lúcio opina e discute, o vídeo de hoje é esse aqui. Lúcio opina e discute sobre a polêmica lei que proíbe fogos de artifício. Então, pessoal, como eu já disse, a introdução, o título, então é sobre a polêmica, nós vamos discutir aqui sobre a polêmica lei em alguns municípios que proíbe fogos de artifício. Então, é sabido, por exemplo, que Novo Horizonte, por exemplo, que aprovou recentemente uma lei polêmica que proíbe fogos de artifício, né? Então, e daí? Eu quero me posicionar aqui publicamente. Eu sou totalmente contra essa lei. Sabe por quê? Porque, no meu ver, ele fere o que está na Constituição. Fere o que está na Constituição, que ele fere a liberdade individual, essa lei polêmica, na minha opinião. Agora, vamos pensar bem. Agora, se fosse proibido, por exemplo, proibido atirar rojões no meio da rua, em local público, beleza? Sou a favor. Por exemplo, soltar fogos de artifício, por exemplo, no meio da rua, um local público, beleza? Sou a favor. Soltar bombinha num local público, na estrada, por exemplo, perto de um carro, perto de uma moto, perto de uma criança, perto do idoso, perto das pessoas, incomodando as pessoas. Sou a favor, beleza? No caso, sou a favor da proibição, no caso, né? Agora, por exemplo, soltar, por exemplo, no caso, na minha opinião, a Câmara de Vereadores deveria legislar, o município deveria legislar sobre locais públicos, né? Não, né? Por exemplo, num parque, por exemplo, é proibido soltar fogos de artifício, bombas, rojões e similares, bombinha, no caso, em espaços públicos como parques, durante a noite, por exemplo, ou durante o dia. Beleza, é compreensível, dá de entender, né? Soltar rojões, fogos de artifício durante a noite,
onde tem um monte de pessoas numa praça pública, por exemplo, beleza, estou totalmente, no caso, favorável que seja proibido, por exemplo. Mas agora, a lei polêmica agora em alguns municípios aí que dizem que está proibido em qualquer lugar soltar fogos de artifício, rojões e bombinhas. Tanto polêmico, né? Daí, no meu ver, você não tem a liberdade na tua própria residência, ou você não tem liberdade na tua própria área de terra, por exemplo, na tua propriedade rural, de soltar fogos. Então, eu acho que fere um pouco aí no caso, fere um pouco a lei, no caso do princípio da liberdade, na verdade, se for ver. Agora, né, bastante polêmico. Agora, mas daí, por causa dos animais, os cachorros, os gatos, os animais de estimação, respeito quem pensa desse tipo, porque o cachorro sofre. Mas eu tenho no meu entendimento que o mundo, na verdade, o município, na verdade, o município, o estado, o país, é feito por seres humanos e por pessoas. Porque não é que eu quero misturar o Estado brasileiro e as leis brasileiras são laicas, né? Mas porém está escrito na Bíblia que Deus fez o homem a sua imagem e sua semelhança, porque a alma do homem é a semelhança de Deus e as demais outras coisas são apenas enfeites. Ou seja, perante uma religião, o único que tem alma, que no caso, o único ser que tem alma, no caso que tem a alma parecida com a de Deus, a semelhança de Deus é o ser humano. E os animais não têm alma, segundo, eu tenho certeza que está certo, segundo a religião, a religião judaica e a religião cristã, os animais, cachorro, gato e boi e outros bichos, não têm alma e não têm livre arbítrio. E tem livre arbítrio é o ser humano, perante a religião. E então, no caso, o que acontece? Segundo esse pensamento, deveria prevalecer a vontade do ser humano e não a vontade, no caso, dos animais, né? Respeito os animais, mas o ser perfeito, a imagem de Deus é o ser humano, é o homem, né? No caso. E eu sei que o Estado brasileiro é laico, não está atrelado à religião. A respeito à religião, não está atrelado à religião, mas seria importante pensar, avaliar por essa forma também, né? Que todos se dizem cristão, a maioria aqui no Brasil, católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, e muitos se dizem judeus também, né? No caso, seria interessante. Eu tenho esse pensamento, assim, respeito quem pensa diferente de mim, mas o homem é em primeiro lugar aqui, no caso, perante o município, perante o Estado, perante a União. Os animais estão em segundo plano, né? Vamos supor assim, né? O ser humano tem que estar em evidência. Então, na verdade, né? No caso, mas respeito quem pensa diferente. Respeito quem pensa diferente de mim, pois faz parte da democracia. Mas nessa lei de proibição de fogos de artifício na propriedade privada, sou totalmente, quero me posicionar totalmente contra. É uma lei polêmica, absurda. Uma lei absurda. Por quê? Você pensa dessa forma. Então, por exemplo, se uma empresa de caça e pesca, por exemplo, que ia gerar, por exemplo, 10 empregos lá em Novo Horizonte, por exemplo,
que queria se instalar lá. Então, vão ser o seguinte: 10 empregos a menos naquela região. Então, eles querem gerar gerar emprego, gerar renda, não sei o que. Daí, essa empresa, acho que vai instalar lá em cima no município de Novo Horizonte ou qualquer um outro que proibiu, não vai se instalar lá. Então, vai deixar de gerar emprego. Acho que tem que ver por esse lado também, né? No caso, né? No caso, eu acho que, na minha opinião, eles exageraram um pouquinho, no caso. Os municípios que fizeram isso aí, exageraram um pouquinho, acho que se equivocaram um pouco. Eu acho que é meio absurdo, na verdade, essa colocação, né? Essa lei, no caso. Mas é isso aí, então. Então já dei minha opinião aí. Quero me posicionar totalmente contra essa lei aí. Eu acho que ela fere o princípio da liberdade. É isso aí, no caso. É isso aí, então. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Luz TV. Vídeo muito interessante, muito com tom crítico, né? É isso aí. É isso aí. Lúcio Luciano metendo a cara no seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu smartphone, para todo o Brasil, através dessa plataforma parceira chamada YouTube. É isso aí. E lembrando que nós temos uma campanha de chegarmos a 1000 inscritos e 4.000 horas de exibição pública. É isso que eu preciso para monetizar o canal Luz TV. É isso aí, então. Conto com vocês aí para dar aquela força para nós. Falta de conteúdo é o que não tem. Sempre conteúdo interessante para você. É isso aí, então. Se você gostou desse vídeo, dá aquele like maravilhoso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Aparecendo aqui no seu visor. Ó. Aperte o sininho na opção todas. Está aparecendo aqui no seu visor, ó, na opção todas. Na opção todas. Sempre quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Sempre quando tiver um vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. No caso, é isso aí, então. É isso aí. Se você viu esse vídeo até aqui, se você viu esse vídeo até aqui, um abração, tudo de bom, que tudo bom de bom aconteça na tua vida. É isso aí. Fique com Cristo, fique com Deus, fique com o seu santo favorito, cultua o seu santo favorito, e até a próxima. Fui! Um abração! Eu sou escutada a cantar, é o Lúcio Peroni, é o Lúcio Peroni. Eu sou escutada a cantar.